Pronto, coloquei para gravar. Agora eu vou te colocar de novo. Prontinho. Pode adicionar todo Beleza. mundo agora. Beijo, bom descanso Tá. e até Eu vou ver mais. se eu escuto, mas é bem provável que eu vou dormir depois. Tá. Tem que descansar. Você tá numa jornada nova, né, filha? Vai lá. Beijo, fica com Deus. Olá, olá. Oi, pessoal. Olá. Tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, Jean. Tudo bem? Boa tarde. Jean. Oi, Fernanda. Não sei se o Jean está nos ouvindo. Agora tá. A Cláudia disponibilizou aí para a gente o link do Zoom, porque aí para o Zoom a gente vai até 6 horas. Mas é isso aí, Mona Lisa, Camila, bom dia. Gente, já vou apresentando aí para vocês, depois falo mais um pouco. O Jean é um grande amigo da minha família, do meu marido, meu amigo, meu afilhado, meu querido, e ele tem uma história assim muito legal para falar da jornada dele, profissional. Eu tenho certeza que ele vai contribuir muito com a gente. Ele é disruptivo, sabe? Ousado, e é isso aí. Então, aproveitem, façam bastante perguntas para o Jean, porque nessa jornada de empreender, a gente tem que aprender com quem já está um passo à frente, né? Então, a gente vai aprender muito com ele hoje. É isso aí. Já me ouvem todo mundo? Já está tudo certo? Tudo ok? Tudo certo, eu estou te ouvindo bem. E tá ok. Então, vamos começar. Gostaria de comentar, não sei como é que está cada passo, cada atividade, cada um. Jean, tá cortando um pouco. Tá cortando um pouco o que você está falando. Deixa eu ver se a minha internet aqui. Me ouve bem? Agora ficou. Agora eu fiquei sem escutar. Voltou? Voltou, agora voltou. Bora. Você estava perguntando onde que cada um... Aqui tem gente que ainda não começou a empreender, tem gente que já tem as suas empresas, tem gente que ainda está assim, mas eu vou empreender em quê? Eu sei que é alguma coisa, mas ainda não sei em quê. Tá? Então, assim, tem gente do início ao já o empreendimento, tem aqui todos os passos, tá? Já temos empresários bem-sucedidos aí? Todas, né? Já. Amém. Amém. Porque é o seguinte... pode falar. Não, a gente tem aqui gente que já está montando uma escola, para você ter ideia. Então, assim, tem gente já voando, sabe? E a gente está entrando no vácuo, entende? Vamos embora. Fica mais fácil, né? É o seguinte, porque a minha pergunta era o seguinte: qual que é a maior dificuldade hoje no empreendedorismo, assim, que vocês conversando, vocês trocando ideia, vocês acham que mais tem pesado, assim, de dificuldade, até de obstáculo mesmo? Quem quer responder essa aí? Para mim, né? Hoje a minha dificuldade, eu estou rompendo isso, era mais uma mentalidade de merecimento, sabe? Sabe quando você fala assim, sério, eu vou trabalhar com isso? E aquela coisa da gente ainda ficar escutando a voz dos outros, né? Então, eu fiz aí uma desintoxicação do CLT, estou 1 ano e meio em casa, sendo mãe em tempo integral e agora aprendendo como empreender, né? Então, assim, essa questão de mentalidade, acho que é o que mais pega, sabe? É verdade.
Eu digo isso porque cada um vai ter uma dificuldade, vai ter uma situação, mas o que eu tenho visto em si é que hoje a gente tem muita dificuldade de esperar um resultado. Falo por mim mesmo, né? Eu acho que eu acredito nesse tempo que eu tenho vivenciado uma dificuldade enorme da gente não saber semear, esperar regar ali, manter para depois colher alguns frutos. Eu acredito que a maior dificuldade, porque acaba que muitas das vezes a gente empreende com pouco capital. Então, querendo ou não, a gente tem um tempo curto aí para que a coisa dê certo, para que a coisa funcione, e aí a gente acaba não tendo muito o que investir, digo financeiramente, e isso tem dificultado muito. Eu vejo muito isso. Tenho feito cursos aí de marketing digital, vendo pessoas fazendo importação, vendo pessoas com empreendimentos locais mesmo, né? Hoje eu tenho prestado uma ajuda mesmo, um auxílio para uma pessoa que tem um empreendimento local e tem essa também a mesma dificuldade. Então, às vezes a gente começa a empreender e quer um resultado muito rápido, que é natural, porque a gente fica com anseio mesmo de poder dar certo, de correr atrás, de trabalhar, de se esforçar e ter um reconhecimento, né? Então, eu acredito assim que, pelo que eu tenho visto em todos os grupos que eu tenho participado, de grupo de mentoria, de hamburgueria, igual eu estava. Então, assim, a dificuldade hoje em dia é justamente isso. As pessoas não têm tido tempo mesmo, seja por questão financeira ou por questão mesmo de não conseguir largar uma CLT para poder empreender. E isso, assim, de 100%, aí 70%, 80% tem tido essa dificuldade de não conseguir esperar os resultados. É porque o boleto continua chegando, né? Os boletos, infelizmente, eles não têm o propósito ainda, né? O boleto continua chegando. E aí, o que você faz? Eu acredito que isso é muito lícito. Eu leio muito, eu gosto muito de ler. Estou com Napoleon Hill esses dias de A Lei do Triunfo. E é algo que me chocou, assim, que me deixou extremamente impressionado em relação a ele, é que chega um determinado momento, ele vai numa pessoa, um grande dono de editora da época dele, e ele marca uma entrevista com Napoleon Hill, e Napoleon Hill vai ali, desacreditado, falido, depois de 25 anos, estudando a Lei do Triunfo com Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, Firestone, com todas essas pessoas, entrevistou mais de 500 milhões da época dele. Os Jeff Bezos da nossa geração, o Elon Musk da geração. Ele entrevistou e estava convivendo com todas essas pessoas. Depois de 25 anos, ainda assim, ele estava falido. E ele chega para esse senhor, né, esse dono de editora, e o dono de editora pergunta para ele assim: eu estou intrigado, me conta a sua história. E ele não sei por, né, ele não consegue explicar no livro por quê, ele começa a explicar sem reserva nenhuma. Ele começa a falar de todas as dificuldades dele, de todo o processo, de todo o julgamento dos familiares, de toda a dificuldade que ele estava enfrentando, de estar naquele momento diante de um grande editor, ter a Lei do Triunfo, 16 leis já todo, o curso todo pronto, e está extremamente falido. E ele fala assim, ele diz uma frase para esse rapaz que é assim, é algo intrigante. Aquele que desenvolveu o curso da Lei do Triunfo hoje é um fracassado. Ele diz isso para esse senhor, e esse senhor repreende ele e fala assim: você é louco, porque você tem o maior tesouro na mão. Quem você acha que eu estou na minha posição sem ter passado pelo fracasso? Temporário. Né? Ele diz que o fracassado é aquele que desiste. O fracasso temporário todo mundo vai enfrentar em algum momento, porque a gente vive de ciclos. Então, isso, assim, esses dias tem marretado minha cabeça, porque a gente é muito ansioso para ter resultados. Então, às vezes, a pessoa que ficou 20 anos estudando, ele não tinha ajuda de custo, o Andrew Carnegie pagava para ele simplesmente a passagem e apresentava as pessoas. Todo o restante, e comida. O restante, ele não tinha salário, ele não tinha família, tinha esposa, tinha filhos, e tudo isso durante todo esse tempo. Então, às vezes,
eu, por exemplo, eu tive uma experiência de empreender com food truck e que eu não consegui me manter durante 10 meses. 6 meses, 7 meses aí foi de lockdown. Então, assim, 3 meses foi livre, onde eu consegui ter um retorno, comecei a ter um resultado, mas 7 meses foi de lockdown total. Então, assim, às vezes a gente não consegue esperar um ano e já quer o resultado. E pessoas têm plantado e semeado durante 10, 15, 20, e a gente hoje pega muitos gurus, né, da internet. Claro, a gente tem que pegar exemplo, tem que pegar pessoas de referência, pessoas que hoje, se você é coach, você vai pegar uma pessoa de referência em coach, se você é saúde, é referente em saúde, inteligência emocional, é uma pessoa de inteligência emocional, mas a gente tem que saber que essas pessoas, elas estão hoje no patamar que elas estão, mas elas estão trabalhando tem 10 anos, tem 15 anos, tem 12 anos, não foi de 3 meses para cá, não é hoje em dia que você talvez posta um vídeo no TikTok, um vídeo no Reels, que você fica famoso, você fica reconhecido, mas não é reconhecido por ninguém. Então, acho que a gente tem vivido muito isso, e, infelizmente, eu tenho visto muito isso, né, em basicamente todos os grupos que eu tenho participado. Então, e me incluo também porque eu tive essa experiência e sei que realmente isso acontece. E aquela coisa, né? O cara ficou ali 25 anos estudando os melhores. Talvez ele nunca se sentiu preparado, né? E quantos de nós hoje têm falado assim, não, eu vou fazer esse curso que é o melhor, não, mas agora eu tenho que fazer mais curso tal. E aí a gente vai ficar esperando 25 anos. Vale a pena dar o primeiro passo, mesmo que o seu food truck temporariamente está aí inerte, né? Mas valeu a pena ter dado esse passo e ter feito essa experiência? O que você considera disso? Claro, eu vou contar um pouquinho da história para as pessoas, né? Eu sei que conhece, mas eu durante 13 anos... Então, só para falar assim, o Jean tem um e-book, depois vocês podem olhar lá na bio dele, né? E aí você fala que você teve lá uma primeira virada de chave em 2012, né? E depois 2018. 18, exatamente. Então conta um pouquinho para nós aí da sua história. Né, eu em relação a profissional, 13 anos na mesma empresa, uma empresa de médio e grande porte aqui em Minas Gerais de material elétrico, né, que é uma das referências aí no Brasil. E durante esses 13 anos, eu vou te falar que 12, 11 anos, eu vivi realmente o que todo mundo vive. Salário razoável, com uma estabilidade razoável, uma empresa de médio porte, acostumada a fazer o que eu tinha que fazer e com medo de arriscar. Eu, né, durante esse período foi onde eu conheci a Karine, o Anderson, né, a família, e foi uma época de extremo, de viver o convencional. Hoje a gente é adestrado para ser estável na nossa sociedade. Então, durante todo esse tempo, eu pude ali estar aprendendo, estar me capacitando ali em algumas áreas, mas sempre com esse pensamento de que eu tinha um salário, eu tinha que manter o salário, eu tenho um salário maior do que a média daquele. Travou, Jean. Oi? Travou. Voltou? Voltou. Você estava falando ali, você tinha um salário melhor. Vamos embora. Voltou. Opa. Tá me ouvindo? Olá. Tá? Ouvindo, pode ir. Okay. Então, assim, era muito cômodo e era muito confortável. Em 2012 eu tive uma mudança mesmo de comportamento, né? Eu consegui aí, através da vida da Karine e do Anderson, tá como
conhecer a Cristo e ser moldado a partir dali de um caráter, de uma forma de pensar, de uma forma de buscar diferente, né? Buscar não só na profissão, não só dentro da minha família, bases e fundamentos que estão de acordo com aquilo que Cristo diz, de acordo com aquilo que Cristo prega. E essa foi minha primeira virada de chave, que me trouxe a oportunidade de poder conhecer pessoas, de poder me relacionar e manter o network que pudesse me dar base mais para frente, para que eu pudesse ter algo de valor para oferecer para as pessoas, né? A questão do e-book, né? Algo que eu queria passar para algumas pessoas, porque muito provavelmente foram pessoas conhecidas e que elas não dão oportunidade para que tenham uma certa intimidade, tenham um certo acesso, que na curiosidade, de uma forma simples e singela, alcançar essas pessoas. Claro, testando também. Digo aqui que a base, né, alguns pilares daquilo que eu comecei a vivenciar depois de 2018, conhecimento, meta, propósito e autorresponsabilidade, isso me deu base para poder criar coragem mesmo e buscar realmente empreender, buscar não somente o conforto, correr o risco de ganhar mais financeiramente e também de conhecer pessoas, mas também de não só viver pela remuneração. Hoje é algo totalmente contraditório você dizer que você vai viver por aquilo que você acredita, não por aquilo que você ganha. Hoje é algo assim, é surreal. Você, às vezes, sair de um lugar de 5 mil, 6 mil reais para poder ter certeza de talvez ganhar 10, mas talvez ganhar 1.000. Então, assim, é algo totalmente... É algo que te tira do conforto e tira você acaba sendo um pouco mal visto por aqueles que te rodeiam, porque começam a pensar que você não tá legal. Então, hoje, eu acredito muito que o conhecimento ele transformou muito a minha história, transformou muito a minha vida, transformou muito minha forma de pensar, minha forma de agir, minha forma de tratar pessoas. Então, hoje informação nós temos muito disponível de todas as formas, do jeito que você quiser, mas eu acredito que o conhecimento ele só é válido a partir do momento que você aplica ele. Então, hoje, seja com versículo bíblico, seja com conhecimento, seja com algo adquirido de alguma pessoa, a informação ela só gera efeito, ela só gera vida, ela só gera transformação a partir do momento que você coloca ela em ação. Porque isso é que realmente aconteceu comigo. Depois de 2018, eu tive uma experiência assim terrível no trabalho, extremamente ruim, algo que hoje quando eu tenho a oportunidade de conversar com alguém, foi algo que foi a pior coisa que aconteceu na minha vida até hoje. Sabe, eu tive que vivenciar o pior momento para eu poder parar e enxergar aonde eu estava. Sabe, 2012 também foi a mesma coisa. Eu tive que vivenciar um momento muito ruim para poder enxergar, para poder ter a sensibilidade, ter a visão aberta, ter a mente aberta para poder enxergar algo diferente. Então, eu tive uma situação de estar em um setor onde pressão, cobrança e situações estavam me fazendo mal. Eu cheguei a estar num psiquiatra. Fui numa consulta, ele me receitou um remédio para acordar e outro para dormir. De tão desesperado que eu cheguei naquele lugar. E a partir daquilo dali, eu não quero mais isso para mim. Não vai ser esse salário que vai me segurar, eu não sei o que eu vou fazer. E a partir dali a gente começou, tanto eu quanto a minha esposa, a gente começou a buscar alternativas, buscar lugares, pedir para sair daquele lugar. Fui atendido ali, fui para um outro setor onde também eu não queria estar. Que onde eu cheguei para uma gestora, uma pessoa que é de alto escalão ali na empresa, e ela me disse assim: olha, você tem duas escolhas, ou você vai, ou você vai. A escolha da minha vida estava na mão de outra pessoa.
A partir daquele momento, eu falei, olha, em mim, falei, eu vou, não tem problema. E para mim, eu saí daquela sala, eu saí daquele local e eu falei, eu crio a minha oportunidade, eu vou fazer a minha escolha. Então, a partir dali, para mim, eu coloquei uma meta, eu coloquei um objetivo. Daquele dia em diante, o meu nome estaria em lugares que meus pés ainda não haviam pisado naquela empresa. E eu fiz isso depois de 9, 10, 11 meses num setor de vendas, eu consegui bater aí todas as metas com 180, 190, 200%. Eu fui destaque em todos os meses que eu estive ali, seja como quantidade de vendas, atendimento, qualidade. Eu tinha destaque em todos os setores e o meu nome, até 4 meses atrás, estava na mesa, estava na reunião de diretoria deles, porque em 2020 eu fui o vendedor com mais crescimento exponencial na empresa. De toda a empresa, eu fui o que teve maior crescimento exponencial. Então, meu nome estava na cabeça de gestores de 6 filiais, meu nome estava na frente de diretores, meu nome estava na frente de representantes, o meu nome chegou em lugares que meus pés não pisaram dentro da empresa. A partir do momento que, além do conhecimento, eu criei autorresponsabilidade, eu parei de jogar a responsabilidade que era minha, de fazer a minha oportunidade, de ter, de poder fazer as minhas escolhas, em vez de transferir para um gestor, para um supervisor, eu coloquei essa responsabilidade em mim. Então, eu fui o responsável por aquilo de bom e por aquilo de ruim que aconteceu comigo nesse período. Então, de 2018, 2019 e ano passado, também esse ano, tudo que aconteceu na minha vida foi de responsabilidade minha. Tudo que eu colhi de bom ou de ruim foi de responsabilidade minha. E eu hoje fico em paz em relação a isso, porque toda vez que eu transferi a responsabilidade para outra pessoa, eu escondi aquilo que eu tinha que melhorar. Eu escondi de mim mesmo, eu estava escondendo de mim mesmo aquilo que eu tinha de capacidade de melhoria e de potencial mesmo. Automaticamente, eu comecei a criar pequenas metas, eu comecei a colocar metas mensais, metas diárias, seja financeira. Eu e minha esposa começamos a nos exercitar e colocamos meta de corrida. Em 3 meses, a gente bateu uma meta que a gente queria bater, 20 km, 18 km. Então, assim, isso começou a transformar não somente a minha parte financeira, a minha parte emocional, a minha parte espiritual, mas também começou a me direcionar na parte física, começou a envolver todas as áreas da minha vida. Então, eu pude colocar e trabalhar e começar a mensurar algumas coisas que, no meu conforto da minha estabilidade, infelizmente, eu não tinha visão para isso. Então, pude ter essa autorresponsabilidade e estabelecer metas para poder ver também os resultados, porque isso vai te motivando, né? Cada pequeno passo que você dá e cada pequeno progresso que você consegue ter, isso ali vai te dando mais um fôlego, e vai te dando mais um fôlego, você quer progredir mais, e isso foi um combustível para mim nesses tempos, que eu só pude compreender e estar depois que eu comecei a desenvolver esses pilares, né? E também questão do propósito. Há 3 anos atrás, a minha esposa me perguntou qual eram os meus sonhos. E, assim, eu não soube responder para ela. Então, assim, é algo, se você parar para... E para mim estava tudo normal, não tinha problema. Qual o seu sonho? Não, eu estou bem, eu ganho o que eu consigo gerar, eu consigo viajar, eu consigo ter isso, eu consigo ter aquilo, e para mim está tranquilo. Eu não tenho uma ambição de ter algo diferente daquilo que eu tenho hoje. Então, eu não tinha um propósito, né, um propósito definido. Não tinha um propósito de buscar, de
e de crescer em algo. Aquilo que eu vivenciava estava bom, estava confortável, e aí daquilo dali não precisaria de tanta coisa. E eu comecei a descobrir que o meu propósito você não ter sonhos é um egoísmo não somente para você, mas é egoísmo também para aqueles que te rodeiam. Você está sendo tão egoísta ao ponto de simplesmente ter o necessário e você não conseguir transbordar, você não conseguir ter uma ambição que possa suprir também a necessidade daqueles que estão ao seu redor. Então, acredito muito nisso, acredito no que eu escrevi ali, o que eu pude transmitir pouco, porque também foi uma questão mesmo de aprender e aplicar, né? Porque eu estava testando algumas coisas em relação a marketing, em relação a plataformas, para que eu estava aprendendo, então eu estava colocando em prática para poder ver se realmente funcionava, mas acabou ficando, tá disponível, e eu fico orgulhoso disso, porque há tempos atrás isso não seria possível se realmente eu não me abrisse, não tivesse uma virada de chave. E se eu não vivesse, infelizmente, essa é a minha forma de, às vezes, virar essas viradas de chave, de vivenciar momentos tão ruins, mas tão ruins que não dá para ficar naquele lugar, não dá para ficar naquele sentimento, não dá para ficar naquele local. Sabe? Então, acho que vai muito por aí, né? Forma de poder contribuir, às vezes, de alguma forma. Eu acredito que eu tenho mais a aprender aqui. Vocês já estão bem calejados, vocês já estão bem à frente aí nessas questões, mas vai muito por aí. Hoje eu acredito, essas 3 semanas, que eu estou a uma oportunidade de mudar a história da minha vida e mudar a história de todos que estão ao meu redor. Eu estou a uma oportunidade de transformar todos ao meu redor. Eu acredito nisso, eu penso nisso e eu sei que isso vai acontecer. Hoje eu estou mais não somente a oportunidades, mas eu também estou mais aberto a possibilidades. Então, acho que somente o empreendedorismo, eu acredito que o CLT, né, a gente trabalhar mesmo, a gente gerar valor para outras pessoas, ela até certo ponto é muito bom, mas eu não sei, né, se vocês vivenciam isso, mas a gente para em um teto de que você fala, olha, ou eu fico aqui, me acomodo e fico, né, até me aposentar, ou então eu vou viver a partir daquilo que eu acredito. É muito difícil, realmente é. Tivemos ano passado a experiência de um food truck, né, vivenciamos aí toda a pandemia, né, o primeiro negócio fora de uma carteira assinada foi justamente algo que, em um momento muito difícil, mas também, se hoje nós não estamos abertos, se hoje nós não estamos funcionando, é também consequência de escolha que nós fizemos durante o caminho. Aprendemos muito, crescemos muito emocionalmente, crescemos como pessoa, crescemos como empresários mesmo. Tivemos uma experiência assim de fracassar momentaneamente, e isso também foi muito válido. Está sendo muito válido hoje, porque hoje eu posso aconselhar ou até mesmo direcionar algumas pessoas ao meu redor de que forma não fazer. Aí talvez ainda eu preciso aprender a forma de fazer correto e fazer dar certo, mas eu consigo orientar hoje pessoas que como não fazer, não faça dessa forma, porque assim é um lugar onde você não vai conseguir tanto resultado, porque eu passei por essa situação. E automaticamente eu consigo auxiliar pessoas, hoje eu consigo gerar algum valor para algumas pessoas que querem estar próximo, querem trabalhar, querem uma prestação de serviço, querem sei lá, uma forma de estar perto de um conselho. Então, hoje eu consigo orientar e hoje eu tenho a oportunidade de ter uma liberdade de tempo para poder fazer isso. Então, acredito que vale muito a pena, vale sim. É muito sacrificante, né? É algo que, mas é uma decisão. Acaba que é isso que tem movido
a minha vida. Eu decidi, eu arco com essas consequências. E eu acredito que no médio e longo prazo eu vou colher muitas situações, muitos frutos em relação a isso. Jean, entraram algumas pessoas aqui um pouquinho depois. Só para recapitular, o Jean começou em vendas depois de não suportar mais o setor que estava, né? Aí vai parar lá no setor de vendas. Ou você vai, ou você vai. Foi a frase que você recebeu, né? E aí aquilo ali foi um despertar. Tudo bem, mas na hora que você saiu dentro daquela sala, assim, como é que seu corpo estava, né? Porque quimicamente, fisicamente, qual que foi a reação que você teve, assim, de falar assim, não é possível? Não, eu saí dali totalmente acho que a minha reação, esse sentimento foi um sentimento até de raiva, sabe? Eu nunca mais vou deixar ninguém falar o que eu devo ou não fazer em relação à minha própria vida. Não vou deixar ninguém decidir por mim mesmo aonde eu vou estar, aonde eu não vou estar. Mas naquele momento eu estava assim, o semblante caído, ombro caído, tanto é que teve uma outra, um auxiliar, né, algo assim do tipo, dessa gestora que me ligou depois e falou assim, olha, você está bem, tal, como é que você está? Porque, né, a pessoa te achou muito triste, muito cabisbaixa, tá, sabe? E mal eles sabiam que, assim, eu estava no bolso, no dia, eu estava com a receita do psiquiatra de remédio para tomar, remédio, né, totalmente forte, tanto é que eu não tomei isso. A partir disso daí, eu falei, olha, eu dou um jeito, ou então eu vou ter que ficar dependendo de outras pessoas, e isso só vai piorar. A sensação e a situação foi a pior possível. E aí você vai parar ali no setor de vendas e fatura até 200%, né? Chega a bater uma meta 200% acima. Você pode aqui confidenciar qual era o valor dessa meta? Não, a gente tinha o inicial, né? Ficava aí em torno. A minha primeira meta foi 140 mil. O meu primeiro mês de venda foi 247. Aí mantém aí 3 meses, 140, 150. A partir do terceiro mês eu começo a vender 300, 320. Cheguei no pico de vender 397 mil. Atender 1.200 clientes e vender aí mais ou menos à vista, que é o valor que dava o maior valor, aí, 180 mil reais por mês. Tá, então, assim, e ali na equipe tinham quantos vendedores? Mais ou menos? 32. Uns 20, 32. 32 pessoas. E desses 30, quantos conseguiam vender próximo a você? Eram, assim, bem pouco, porque eram pessoas que já tinham uma clientela muito boa, atendiam um pouco, mas saíam com pedidos muito grandes. Então, eles tinham um encantamento com empresas que compravam 40, 50 mil. Mas, assim, em relação antes, na verdade, vou ser bem sincero, no final do mês, uma semana, eu não vendia tanto porque tinha pessoas que não estavam faltando 20, 30, 40 mil reais para poder bater meta ainda. Então, aí você vendia para elas? Eu estava vendendo. Na verdade, eu não vendia. Porque se no primeiro dia eu estava batendo a minha meta, eu não acho justo, enquanto eu estou correndo, a outra pessoa tá ali tranquila e porque eu vendi bem, não acho justo ela me julgar porque eu vendi muito. Não acho justo. Eu tirava o pé, vamos dizer assim. E aí você começa a faturar esse tanto, e aí eu falo assim, do seu empenho, né? Você vai com fogo no olho mesmo e fala assim, então agora eu vou fazer diferente, né? Até porque foi uma coisa que me incentivou a empreender. Por quê? Quando eu trabalhava com salário fixo, se eu trabalhasse muito ou se eu trabalhasse pouco, meu salário ia ser o mesmo. Entende?
Quando eu comecei a trabalhar sob comissão e vi que quanto mais eu trabalhasse, mais eu ganharia, eu falei, olha, isso aqui é uma mina de ouro. Então, assim, automaticamente eu comecei a vender porque eu tinha um retorno disso. Então, eu comecei a colocar a minha meta, tanto é que como estabeleci a meta, se a colocasse a meta em 150 mil, eu jogava 30% disso. Eu não aceitava sair com menos de 30% acima daquilo que a empresa colocou, porque não é ela que define mais o que eu vendo ou o que eu deixo de vender. Ela não decide onde eu vou estar, ela não decide o que eu vendo. Então, se ela acha que eu consigo vender 150, eu sei que eu vou vender 200. Porque ela está menosprezando a minha capacidade. Eu pensei dessa forma. E aí você deixou de ser medíocre, desculpa a palavra, mas tipo isso, né? Não, é realmente isso. Eu tive muito problema, principalmente com colegas de trabalho. Eu tive situação... Aí que eu quero chegar. Aí você chega arrebentando, no primeiro mês você já explode ali, e ali no meio, porque você chega no setor de paraquedas, tem um monte de gente que já está ali há um tempo e não consegue fazer isso. Exatamente. Mas de igual forma, pessoas começam a se espelhar também em você? Como que foi isso? Seguinte, a primeira situação, a gente treinava, então a gente tinha um período de treinamento. No período de treinamento, você não recebe comissão, mas eu tinha minha meta de vender 5 mil por dia. Então, eu passava essa venda para outros vendedores. Até aí, tranquilo. Então, assim, eu estou num lugar e a pessoa está se beneficiando de uma pessoa que não ganha comissão. Então, para ela está normal. A partir do momento que eu comecei... A primeira coisa que eu escutei, quando eu virei vendedor, que eu peguei uma camisa e comecei a vender para mim mesmo, as pessoas que já estavam há mais tempo ali, que não conseguiam bater meta, olha, agora você vai ver o que é vender. Você vai ver a dificuldade que a gente passa. A gente não é valorizado e não sei o quê. A gente ganha pouco. Você vai ver, você largou um salário fixo bom que todo mundo aqui gostaria de pegar. E eu falei, nossa, onde é que eu fui me meter? O que eu estou fazendo aqui? Eu falei, não, beleza, tranquilo. E às vezes na primeira semana aquela dificuldade, aquela coisa toda, mas as coisas começaram a andar, começaram a fluir. Eu vi que a coisa não era aquele bicho de sete cabeças. E eu comecei a ter facilidade em algumas coisas e comecei a observar o que os outros vendedores não queriam fazer. E eu comecei a querer fazer. Falei, olha, ali tem uma mina de ouro, ali dá para ter oportunidade. Então, se eu não tenho um cliente, eu tenho que fazer o que realmente eu consigo. A brecha que eu tenho aqui, eu vou achar. E realmente eu achei. Comecei a entender que as pessoas queriam vender para clientes que compravam muito, mas não queriam atender pessoas que compravam 300, 400 reais. Então, eu pensei, eu vou ganhar no volume. Se eu atender 1.000 pessoas por mês comprando 300, 400, R$1.000, no final do mês, e foi justamente o que aconteceu. Eu cheguei a atender 1.200 pessoas com um ticket médio de R$400, vendendo 390 mil. Então, ali eu achei. E o problema que eu tive foi o seguinte, eu comecei a expor essas pessoas. Não por falar, mas olha, como é que esse menino que chegou hoje está vendendo? O supervisor, eles não aceitavam a desculpa mais das pessoas. Não, porque está difícil, porque o mercado, porque a pandemia. Aí eles falavam assim, olha o Jean, ele está conseguindo vender. Aí eu comecei a ter problema, porque as justificativas dele já não batia. Você entende? Então, assim, era mais fácil. O que começou a fazer? O mais fácil ou eu vendo igual a ele, ou eu corro e eu trabalho, eu busco ter algum objetivo, né, como ele, ou melhor do que ele, ou então eu vou começar a denegrir. A parte mais fácil vamos denegrir. Juntaram cerca de 7 a 8 vendedores, foram no supervisor, inventaram que eu estava dando dinheiro para alguém, que eu pedia pessoas da expedição para me ajudar, e começou uma confusão, aquela coisa toda, e ficou assim uma semana, até o ponto da gestora mesmo do setor de vendas chamar todas as pessoas envolvidas e falar, olha, ninguém ajuda mais o Jean. Se eu ver alguém aqui fazendo qualquer coisa, carregando uma sacolinha para o Jean, vai se ver comigo, é demissão.
Tanto é que tiveram 2 pessoas que foram mandadas embora porque as pessoas indicaram como se fossem as pessoas que estavam mais me ajudando, mandaram as pessoas embora. E olha, Jean, se você não der o mínimo de resultado que você estava dando, que era cerca de 30%, a gente vai começar a acreditar nesses 7, 8 vendedores. Todos os outros 20, ficava meio assim, falava mal, não falava, só que teve um problema. Ao invés de começar a vender 140%, eu comecei a vender 180%, 200%. Então, eu estava vendendo 240%, eu comecei a vender 280%, 320%, 350%, 360%, 397%. Por quê? Eu comecei a ficar com mais vontade de mostrar para as pessoas que eu não sou aquilo. Então, ao invés de me abater, a princípio, acabei me abatendo porque eu achei um pouco injusto, mas depois eu agradeci. Eu agradeci essas pessoas porque, uma a uma, depois vieram me pedir desculpa. Aí você para de ser medíocre e depois você se posiciona na sua identidade para defender a sua reputação. Né? Exatamente. E aí você aprende que a vida não acontece contra você, mas acontece a seu favor. Se ela tem que te empurrar, ela vai te empurrar. Eu comecei a ter na minha cabeça, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, tudo, até aquilo que eu julguei ruim, cooperou para que eu ficasse bem. Tudo. Acelerou muito, e foi engraçado porque as pessoas achavam que elas estavam me freando, mas na verdade ela estava acelerando o meu planejamento, porque eu tinha um planejamento de guardar e de investir 20 mil reais, eu comecei a guardar 30, 40 mil reais. Então, assim, eu comecei a gerar mais dinheiro do que eu estava pensando. Então, elas aceleraram ainda mais o processo. Entende? Quando bateu a meta, você dobrou a meta. Dobrei a meta. Por várias vezes. Então, assim, foi muito bom. Foi um período muito bom. Eu acho que eu tive uma experiência assim, de saber capacidade e potencial. Hoje eu tenho comigo que aquela questão de merecimento, acho que basicamente 80%, 70% das pessoas têm que trabalhar isso. Mas eu consegui enxergar e ver que a partir do momento que o meu trabalho, o meu esforço, a minha responsabilidade, se eu fizer minha parte, as coisas tendem a acontecer. Eu vejo assim, você fala do seu e-book que você não tinha um propósito, né? E aí você passa para um momento que você tem um propósito, e aí esse propósito, no meio do caminho, ele só vai crescendo, né? O que as sementes só vão multiplicando. E aí eu queria reforçar isso aqui com todo mundo, porque às vezes a gente fica achando que é muito pequeno, né? Ou a gente não se dá ali a possibilidade de sonhar com alguma coisa porque acha que é muito grande, né? Mas à medida que você começa a dar passos para aquilo que você quer fazer, as sementes vão chegando e vão sendo muito maiores, porque ela encontra ali alguém que vai semear, né? E só para finalizar aqui... Não, pode falar. É exponencial. É exponencial. E só para finalizar, alguma pessoa ali também naquele setor falou assim, uau, se o Jean consegue, eu vou colar nele e vou aprender como é que faz. Teve transformação também, porque tem os contra, sempre tem um enviado de Satanás, mas tem as pessoas boas, justas, né, que Deus manda. E aí, você conseguiu realmente também passar algum conhecimento para essas pessoas e transformar outras vidas através da sua transformação? É impressionante. Pessoas que estavam treinando o mesmo processo, como eu tinha mais experiência, vamos dizer assim, em relação a produtos, em relação a funcionamento da empresa, e algumas pessoas eram novatas ou vieram de outro setor e não tinham muito conhecimento, eu conseguia transmitir pequenos conhecimentos e essas pessoas começaram a me ter como referência.
né? Tanto é que 5 viraram vendedoras. Hoje, as pessoas falam mal deles. Então, eles estão assim, incomodando também. Então, era só eu, só que aí ficou mais 5. E as pessoas começaram... Eles viram que a mentira que era contada pelos outros foi meio que desmascarada, porque eu comecei a falar, olha, isso não é assim. E as pessoas realmente começaram a ver que não era assim. E automaticamente você cria uma autoridade de falar, olha, não é desse jeito. E as pessoas realmente falaram, olha, eu sempre dizia, ao invés de acreditar, vai lá e faz e vê se realmente é isso. Tenta ver essa situação com os seus olhos, não com o olho daquela outra pessoa. Isso começou a mudar nessas pessoas novatas e, assim, 4 ou 5 de outros vendedores que estavam, assim, desanimados, desmotivados, começaram a querer. Falou, olha, engraçado, isso eu não tinha pensado por esse lado, não tinha conseguido ver dessa forma. Tinha muito tempo que eu já estava aqui, eu já não tinha ânimo nenhum. E aí, de sementinha em sementinha, de coisa pequena em coisa pequena, as pessoas começaram a ter uma visão diferente, mesmo elas estando num lugar que normalmente elas não querem estar, porque elas estão insatisfeitas com elas mesmas, até mesmo com o lugar, com a profissão que elas escolheram, elas começaram a querer enxergar de outra forma. Às vezes com um propósito, eu falo, eu nunca tinha pensado nisso. Eu sempre tinha um versículo, eu sempre tinha uma frase de efeito pendurada atrás do meu crachá e todo dia que chegava, eles começavam a olhar, o que você escreveu aí hoje? O que você escreveu aí hoje? O que você escreveu aí hoje? Para poder se motivar no começo do dia, sabe? Então, assim, isso foi muito bom, isso foi muito gostoso para mim e eu fico muito feliz por isso, porque as pessoas até hoje me tomam como referência em algumas coisas. Olha, hoje uma menina mesmo está fazendo um TCC, estava fazendo um trabalho sobre empreendedorismo. Ô, Jean, o que você acha dessa questão? A única pessoa que eu consegui pensar nesse momento foi você. Me ajuda aí e tal nesse trabalho. Fui lá, ajudei, busquei, falei, olha, o que acontece comigo é isso, isso e aquilo. Hoje está dessa forma. Ela, não, eu penso isso mesmo. Eu só queria confirmar com você mesmo e tal. Então, assim, isso é muito bom, isso é muito gratificante, sabe? E não por merecimento meu, mas por uma pequena atitude, sabe? Sair da média, mas eu não precisei nem ser o excelente. Eu precisei sair um pouquinho dali, daquela zona de conforto ali e pensar um pouquinho diferente daquilo que já estava sendo estabelecido como padrão naquele ambiente ali. Então, assim, foi muito bom, as pessoas tomaram como referência. Tenho pessoas que, se eu chegar, né, no local hoje, eu sou bem recebido, é bem tranquilo, eu convivo com todo mundo, da pessoa do caixa, da pessoa que resolveu o problema, da pessoa de iluminação, da pessoa que cortava cabo para mim, da pessoa que limpava o chão lá. Eu posso conviver e tratava todo mundo, e sou tratado de uma forma muito respeitosa. E isso é muito gratificante. Gente, dá orgulho ou não dá? De ter um afiliado desse? Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu fico... E aqui, e seu casamento? Sua esposa chega para você e fala assim, quais são os seus sonhos? Você não tem sonhos. Depois você passou a ter sonhos. E aí, o que mudou nos relacionamentos, não só com ele, mas família, amigos? O que mudou? Olha, nesse período de dificuldade, minha esposa foi o meu maior suporte. Eu não tinha força mais nesse momento de extrema dificuldade. Eu não tinha nenhuma força mesmo para dormir, sabe? Eu acordava de madrugada, acordava de manhã já aflito, e ela vinha, me abraçava, vai lá tudo certo, orava pela minha vida. Eu não tinha força às vezes para orar, para buscar, para estar bem. Ela foi esse canal de poder me suportar mesmo em amor, para que eu pudesse sair dessa situação e poder vislumbrar outras coisas. E assim, ela foi, de todo esse período, foi a minha maior apoiadora. Foi o meu alicerce ali que me fez suportar tudo mesmo. Então, relacionamento, a gente começou a ter... Eu tinha muita dificuldade em algumas coisas, a gente começou a ter mais liberdade um com o outro, eu comecei a expor minhas fraquezas de uma forma mais clara para ela, mesmo com dificuldade, de uma forma
tentando ali, meio receoso, mas consegui expor dificuldades, eu consegui ser ouvido por ela, eu consegui ouvir ela. Então, assim, foi um momento de relacionamento como casal, de muita dificuldade, mas de extremo assim, crescimento, porque foi ali que a gente cresceu ainda mais, e a partir daquilo dali, ela, olha, eu acredito que você vai conseguir, eu acredito que você vai superar isso, eu acredito que você vai conseguir ser um bom vendedor, eu acredito. Mesmo que ela brigasse de vez em quando comigo, que eu chegava um pouco mais tarde, mas acaba que a gente tinha um relacionamento, foi crescendo, foi crescente. E o relacionamento com as pessoas ao meu redor começou a melhorar ainda mais, porque eu comecei a ter um ânimo, uma injeção de confiança muito maior. Porque se eu poderia fazer aquilo no trabalho, eu poderia fazer isso em qualquer lugar. Se eu poderia mudar a minha forma de pensar naquilo que me trancava, que me travava, eu poderia mudar isso em todo e qualquer lugar. Ainda preciso de melhorias, de constância ali, de algumas coisas, mas ainda assim me fez enxergar muita coisa, me fez melhorar ainda mais relacionamento com as pessoas ao meu redor, com pessoas conhecidas, com amigos, com estranhos mesmo, de ter um relacionamento, de nutrir o network. Então, isso me trouxe uma experiência assim, totalmente relevante para a vida mesmo. E agora, a minha última pergunta para abrir aí para o resto da turma. Network, fez a diferença? Faz a diferença? Qual a importância de abrir mão daqui, de falar assim, não justifica mais eu andar com esse grupo, eu preciso migrar? Não, totalmente. Eu recebi a proposta de emprego trabalhando na empresa. Assim, pessoas, olha, se precisar, o contato, aquela, sabe, a forma de outras pessoas. O bom de estar em vendas é que você consegue ter várias pessoas com mentalidades ali, empresário, pessoas que às vezes estão ali buscando, às vezes gestores mesmo, e tem uma forma de pensar, pessoas mais novas, pessoas mais velhas, que têm uma forma de pensar diferente, uma experiência para te passar, e assim, isso vai te acrescentando e vai montando aquela coxa de retalhos ali para você começar a construir alguns objetivos, ter algumas ideias, e você começar, principalmente, você mudar do ambiente que você está ali, começar a enxergar de outra forma. Eu tinha piamente, né, a empresa prega muito isso, a cultura da empresa prega muito isso, que se você não estiver ali, lá fora você vai passar fome. E isso assim, isso é sutil, mas é posto todo dia para você. Olha, aqui tá ruim, lá fora tá pior. Então, assim, e quando você sai, você fala assim, não era bem assim, não, sabe? Mas é só experimentando, é só, assim, mas quando você tá dentro, é como um passarinho na gaiola. Você tá acostumado com aquilo. Você tem um alpiste todo dia, você tem água todo dia, limpa todo dia, você tem alguém para brincar com você ali todo dia, mas a liberdade está lá fora. Você tem um risco de morrer, você tem um risco de ter uma dificuldade ainda maior, de passar em chuva, de passar em sol, passar em tempestade lá fora. Ok, é verdade, mas a liberdade que você tem lá fora, você está exposto não só aquela porçãozinha de comida, mas você pode ter um banquete lá fora. Assim como você pode ter período de escassez lá fora. É ciclo, é normal, mas isso é todo um processo. Então, assim, pregar a estabilidade e o medo de que lá fora ainda tá muito pior do que você está vivendo aqui dentro é uma mentira. E isso eu comecei a ver hoje, como eu disse, eu estou a uma oportunidade de transformar a minha história. É uma oportunidade, não sei se vai ser a próxima, mas eu estou a uma oportunidade de mudar a história de todo mundo ao meu redor. E isso eu creio porque eu estou exposto a muito mais pessoas, eu estou exposto eu não estou limitado, eu não estou ancorado a um salário, eu não estou ancorado, eu tenho que ganhar no mínimo isso, ou a partir disso, ou menos do que isso, eu não aceito. Por quê? Eu posso não ganhar financeiramente agora aquilo que eu espero,
mas o meu plantio hoje vai gerar um fruto amanhã. Então, voltando para o Napoleão Hill, ele disse que em alguns momentos ele fazia trabalho gratuito para as pessoas, porque para poder gerar valor na vida dessas pessoas, a ponto de que quando surgisse uma oportunidade, as pessoas lembrassem dele. E realmente acontecia. Um exemplo é de uma palestra que ele fez. O reitor da universidade, depois da palestra, pediu a ele a conta. Ele falou: não precisa. Não, a viagem, não precisa. Eu estou aqui, eu vim dar conselho para esses jovens e para mim está tranquilo. O reitor da universidade movimentou para a revista dele 6.000 assinaturas. O valor que ele fosse cobrar não chegaria perto daquilo que ele teve ali no primeiro ano. 50.000 assinaturas em 2 anos. Não teria como ele cobrar esse valor do reitor, mas ele gerou um valor tão grande em cima da vida daquelas pessoas, e desse reitor ficou tão impressionado que deu um fruto enorme para ele. Não que seja para isso, mas é automático. Isso é automático. As pessoas têm um sentimento de gratidão e elas vão te retornar. Hoje, eu tenho auxiliado um rapaz, tanto na prestação de serviço quanto na loja que ele tem. Essa semana ele me chamou para ser sócio. Ô, Jean, estou precisando de gente para trabalhar, eu preciso de gente que tem compromisso, que quer correr atrás e tal. Você quer me ajudar? Você quer estar aqui comigo como sócio e tudo mais? E assim, são coisas que há uns 2 anos atrás eu não esperava. E muito provavelmente, se tivesse uma situação dessa, o meu não já estava armado. Nem o talvez eu consideraria. Então, assim, tá exposto dessa forma, assim, te abre um leque assim, de possibilidades de conhecer pessoas, de estar perto de pessoas que, infelizmente, você estando dentro de uma estrutura fechada ali, você não vai ter acesso. Então, acho que isso é muito importante. Quem quer fazer perguntas, por favor, agora é com vocês. Eu não vou dar uma pergunta, mas contribuindo da mesma visão que ele trouxe ali do Napoleão Hill. Quando eu comecei lá atrás a estudar psicanálise, eu e meu marido, a gente também vivia numa situação bem precária, né? Ele fazia Uber, eu estava desempregada, grávida da Maia, e eu recebi ajuda de uma outra profissional para eu iniciar no meu processo, porque para eu atender depois, né, de um certo tempo, eu precisava ter minhas horas também, a minha própria análise. E eu recebi essa ajuda. E eu sou tão grata por essa mão que foi estendida a mim, porque exatamente isso é o que eu faço hoje. Né? De alguma forma, direta ou indireta, eu acabo sempre ajudando alguém. Então, eu fiz atendimento também com um aluno que também passava por situação difícil financeira, atendi sem cobrar nada, atendo pessoas, vejo que pessoas que têm potenciais, que estão passando por alguma dificuldade, seja nem questão financeira, mas emocional mesmo, sempre me ponho à disposição. Não, lógico, vai de pessoa para pessoa, mas eu acompanho o tempo que for necessário aquela pessoa. Né? Igual, hoje eu acabei de fazer outra chamada, não tinha atendimento, meu paciente cancelou. Chamei uma pessoa para conversar, que também é um outro terapeuta que não está conseguindo deslanchar dentro da área. Trouxe de novo, vamos conversar, o que está acontecendo. Orientei, olha, no seu caso você precisa de uma figura masculina, então esse é o seu caso mais adequado. Da minha parte não vai ser, é só até aqui, mas em outros aspectos eu posso te ajudar. Então é exatamente isso. Nisso você vai fazendo os networks na vida, você vai agregando esse valor, você vai fazendo esse transbordar na vida das pessoas, porque mesmo que a intenção, a minha não é nem a questão do futuro, sabe, de agregar valores financeiros. Mas aquilo me ajudou tanto, sabe, né? Tipo, eu busquei tanto alguém durante tanto tempo da minha vida para poder me estender a mão, e quando eu recebo, por que eu não vou transbordar isso da mesma forma na vida das pessoas, né? Eu acho que isso é tão gratificante, você ver o desenvolvimento de cada ser humano, né? Seja ele onde que seja, né? Mesmo pelo pouco tempo de empreendedorismo que eu tenho, pouco que eu sei,
né, cara? As meninas, a Pri também, a Laine, que eu sempre converso, eu transbordo tudo que eu tenho. Coisas que eu paguei em valor, de alguma forma, fiz um investimento financeiro, mas eu estou ali transbordando. O que você precisa? É ferramenta? É conversar? É ter uma percepção de alguma coisa? Né, tipo, dar uma assessoria? Vamos lá, o que você precisa? Porque a gente não vive num mundo tão egocêntrico, né? Que as pessoas têm dificuldade de contribuir. Ah, eu não vou falar minha ideia porque senão fulano vai roubar. Mano, que legal, vai lá, se você conseguir fazer, perfeito, vou te perguntar, e aí, cara, como que você fez? Me conta, porque eu tô aqui, ó, nadando no mesmo barco, no mesmo mar, né? Então, acho que essas mudanças de chave, conforme a gente vai fazendo aquilo que faz sentido pra gente, né? Porque eu também estive nesse mesmo lugar que você, trabalhando num lugar que não era feliz, tinha metas, né, para alcançar. Minha gerente na época falou a mesma coisa, o que está acontecendo com você? Você não era assim, eu olho você atrás da mesa, eu trabalhava no banco, no Bradesco. Eu vejo você tá lá, ó, escondida atrás do monitor, parece que você não quer que ninguém te veja. E era exatamente isso, eu não queria que ninguém me visse, eu não queria estar ali. E ela sabia que não era daquele jeito. Porque não fazia mais sentido para mim. Tanto que me fazia. Filha, menos. Então, né, o seu testemunho só vem reforçar aquilo que eu vivi e acho que também reforça a vida de muitas meninas, né, que estão aqui hoje tentando empreender ou tá no CLT ainda, tentando encontrar o seu propósito, sua missão. E é isso que eu valorizo, né, esses transbordos que acaba agregando. Obrigada, Jean, pelo seu testemunho. Lindo, edificante, fortalece ainda mais a nossa fé, né? Porque a gente vê que não é só com a gente a gente não está sozinho, a gente não passa pelos perrengues sozinho, né? Tem gente passando e você vai vendo que vai superando e isso traz mais esperança e vê o quanto que Deus é bondoso com a gente. Obrigada. Sempre encontra quem está caminhando, né? Nossa, que incrível, Jean. Eu cheguei um pouquinho atrasada, mas que bom que eu consegui entrar e pegar um pouquinho da sua história, porque que incrível mesmo. Você falou uma coisa que fez muito sentido, que você falou que tem pessoas que aceitam só o necessário e o quanto essas pessoas são egoístas por não se permitir transbordar para quem está ao redor delas também, né? E o quanto isso é verdade, porque às vezes quando você não quer dar um passo à frente, você está deixando também de ajudar aquela pessoa que está do seu lado. E o quanto isso é muito verdade. Realmente fez muito sentido. Eu passei muito do que você contou, eu me identifico também, principalmente em relação a bater metas, esse tipo de coisa, e ser acusado, e as pessoas quererem atacar achando que você está fazendo alguma coisa de errado, querendo mostrar que você está fazendo alguma coisa de errado, porque talvez elas não consigam fazer isso também, e o quanto é importante você usar toda essa acusação como um combustível para você ir lá e conseguir sempre crescer. Porque eu também vejo que muitas pessoas, quando elas começam a ser atacadas dessa forma, elas começam a se retrair, elas começam então eu acho que eu não vou mais, isso não é para mim, eu não quero mais. E aí, de certa forma, elas acabam perdendo muito, né? Porque acabam deixando passar tudo aquilo, não conseguem realmente ter um filtro de entender que aquilo ali não é para ela. Então, eu acho que é um ponto-chave, assim, porque as pessoas elas vão te julgar. Se você não bate suas metas, elas vão te atacar porque você não bate. E se você é extraordinário no que você faz, elas também vão te atacar. Então, que elas te ataquem você sendo incrível, né? Seja pela parte boa, né? Exatamente. E o quanto é poderoso as pessoas poderem usar tudo isso como combustível para irem lá e conseguirem algo ainda maior. Parabéns e muito obrigada por compartilhar. Nada, que isso, eu agradeço. A gente fala muito sobre a lei da colheita e semeadura, né? A gente planta e vai colher, planta e vai colher. Diferente de uma horta, na vida é um pouco diferente, né? Às vezes o que você planta aqui, você não vai colher aqui, você vai colher lá. Às vezes o perdão que você planta aqui, você não vai ter a reciprocidade daquela pessoa. Mas isso aí vai ser restituído em você lá na frente, ou ali do lado. Às vezes no mesmo instante, só que em uma outra oportunidade, entende?
Então, a gente precisa ter uma visão mais holística, mais aberta, né? Não é que eu dei aqui que eu tenho que receber aqui. Aquilo que você faz pelo outro, ele não te deve, né? Eu fiz um serviço, eu servi ao outro e ele não me deve nada. E não é porque um merecimento, mas é uma lei natural. Isso vai voltar para você. Mas não espere que o que você fez aqui nessa horta vai voltar nessa horta. Talvez vai voltar em outra horta, entende? Eu tenho experimentado muito do servir. Eu tenho experimentado muito disso. E por mais que eu trabalhei nessa mesma empresa, eu passei assim a mesma pressão psicológica, talvez, a mesma situação assim de se você sair da caverna, você vai morrer. E eu estou há 2 anos servindo a minha filha. E Deus ainda falando, não, ainda quero que você sirva ela mais. Calma, ainda está no tempo de servir ela. Eu poderia estar fazendo tantas outras coisas, entregando currículo, fazendo tantas outras coisas, ou até no digital, me empenhando ainda mais. Mas o tempo de servir é servir ela. E ela não vai me dever nada por isso, né? Lá na frente eu vou ter outras colheitas, entende? Então, é um pensamento que veio assim, eu gostaria que vocês guardassem isso no seu coração também. Ninguém te deve nada. Como o e-book do Jean fala, autorresponsabilidade. E serve, gente, nós servimos para servir. Se não for para servir, pode ter certeza que tem alguma coisa errada. E às vezes pegar um copo de água é servir, entende? E às vezes dar um abraço é servir e entre todas as outras coisas. E a sua criatividade, que é nata, que é dentro de você, vai te mostrar onde mais você pode servir e transbordar na vida de alguém. E não se importe como, porque as coisas vão simplesmente chegando. As oportunidades vão simplesmente chegando. E quando você se coloca à disposição, ela transborda, né? Mais alguém quer falar alguma coisa? Temos ainda mais uns minutos. Jean, quer falar mais alguma coisa? Priscila. Vai, Pri. Jean, eu quero agradecer pelo seu testemunho, né? Pelo que você falou. De, tipo assim, você tá lá sofrendo, né? As pessoas te caluniando e tentando te rebaixar, e você firme e forte e dobrou a meta, e isso foi muito legal. E isso me lembrou a nossa vida de empreendedora. A gente tem que lidar com tantas coisas, e ainda mais com rede social, e com essas todas as alterações, né? Às vezes a gente faz um post, faz uma publicação, e não dá aquele engajamento que a gente quer, que a gente procura, e às vezes bate aquele desespero, meu Deus, será que isso é para mim? Será que é essa vida mesmo, né, que eu quero? E aí, isso que você falou me deu um novo gás, né, de tipo assim, calma, vai lá, firme e forte, que a gente consegue, né? Mesmo que, por mais que seja, às vezes pode ser pessoas, né, que vem, te desanima, que fala algumas coisas para você. Às vezes pode ser também uma situação assim, né, de rede social, de tudo isso, né, que engloba o empreendedorismo, e para a gente manter firme, né, no nosso propósito, que às vezes a nossa conquista não vem agora, né, às vezes demora um pouquinho. E isso é muito legal, eu gostei bastante, viu? Muito obrigada por compartilhar essas coisas com a gente. Agora eu não vou mais alguma coisa, gente? Ana quer falar alguma coisa? Fernanda, Eliane. Aproveita, gente. Eu falei, façam perguntas. Eu só estou absorvendo, só. No momento, estou igual a esponjinha, absorvendo. Eu adorei o testemunho dele. Eu acho que faz parte também um crescimento espiritual para a gente, né? Às vezes a gente pensa que, conforme ele até falou, né? A gente pensa que as dificuldades vão ser coisas para nos sugar, né? Mas, na verdade, te dá ânimo, te dá firmeza, né? Você cresce com essas dificuldades e aí você acaba superando coisas que você acreditava que, de repente, não ia superar, né? Igual no caso dele. Foi, além da necessidade, ele colocou isso à frente, né, da vida dele, e aí ele conseguiu
demonstrar que não são palavras que vão me diminuir, não são palavras que vão me esquivar das coisas que eu pretendo, né? E Deus foi abrindo os olhos dele para poder ele observar que ele tinha muito mais para ele do que ele achava. Que normalmente a gente sempre acha que a gente merece pouco, né? Mas Deus tem um futuro tão grande para nós que a gente não acredita, na verdade, né? E aí a gente acaba se submetendo a certas situações, né? Mas que bom que ele conseguiu ver isso, né? E se superar nessa dificuldade aí, tirar forças do problema e se reerguer. Que bom, eu fico muito feliz por isso. Estava aqui vibrando, ele contando, eu estava vibrando aqui. Parabéns, Jean. Obrigado. Vou aproveitar e vou compartilhar a fala de um amigo meu, que ele era pastor, que infelizmente ele veio a falecer após uma missão da África, que ele morreu, foi contaminado lá. Esqueci pelo Ebola, não lembro pelo que ele pegou lá. Mas eu tive a última semana que eu ouvi ele fazia curso de psicanálise comigo. E naquela última semana, quando ele retornou ao Brasil, que eu tive contato com ele, a gente teve a oportunidade de conversar após a aula. E eu estava, né, como eu falei para vocês, eu estava lá desempregada, meu marido fazendo Uber, Maia chegando, totalmente aflita, né? E eu, tipo assim, não sabia como que eu ia fazer para dar sequência no curso, porque não tinha mais de onde tirar dinheiro, né? Aí ele falou assim para mim, assim, Mo, olha para a natureza, olha para os pássaros, por exemplo. É um ser tão pequenininho, que Deus não deixa faltar nada para ele. Nada. Todo dia ele vai ter a semente dele, ele vai ter, sei lá, o inseto dele, depende, né, de cada pássaro se alimenta de alguma forma. Sempre Deus está provendo a ele aquilo que ele precisa, certo? Todos os dias. Quem dirá para aqueles que são filhos de Deus? Você acha que ele vai deixar faltar alguma coisa para vocês? Não vai. De forma alguma. Então, independente da situação que cada um está vivendo, assim como nosso querido Jean aqui passou pelo Vale da Sombra e da Morte, né? Que está passando aí, está se prosperando, está saindo dessa fase. Ai, que gente, eu apaixo a pastora. Desculpa aí, mas eu me empolgo. Né? Mas que sempre tenha fé que essas provações são extremamente importantes para o nosso crescimento, mas a partir do momento que a gente realmente confia em Deus. Confiar. Eu lembro quando meu marido ele saía para trabalhar de Uber e às vezes ele chegava bravo, puto da vida, porque ele não conseguiu fazer uma corrida de R$20. E eu sabia que naquela semana a gente não tinha R$1 para ir no mercado. Eu só abraçava ele e falava assim, obrigado por você ter voltado. Só isso. Então é isso. Nada vai faltar. Para ninguém. Vocês vão ter. Ai, desculpa, canceriana aqui, ó, né? Já chora. Dá a mão aqui, dá a mão. Porque realmente a coisa mais preciosa que eu tinha era ele. Então ele voltava todos os dias. Então era o que era mais importante. O resto a gente se virava. Né? Então, você tem um parceiro do seu lado, igual a esposa do Jean, assim como meu esposo, todos cada um te apoiando no seu projeto, acreditando naquilo. E a mesma coisa, quando eu comecei a atender, eu tinha uma paciente, só ele deixou de fazer Uber para ficar com a minha filha, para eu conseguir ter mais pacientes para atender, sabe? Então, você confiar e agradecer pela pessoa que está do seu lado, te apoiando e acreditando nos seus sonhos. E realmente, nada faltou. A Maia nasceu, antes dela nascer, eu dei 3 sacos de 100 litros de roupa de bebê, porque eu não tinha mais onde guardar. E no mês seguinte eu dei mais 3 sacos, porque não tinha onde, porque ela não tinha tanto, não tinha, sei lá, e assim eu fui dando. Gente, brotava roupa para essa criança, brotava. Fralda, a mesma coisa. E nada faltou. Nada faltou. Aí só tem uma coisa, o pássaro vai buscar o alimento, né? Ele não sabe onde ainda, mas ele vai, né? Exato, é o que a gente precisa fazer também, a gente precisa movimentar, a gente precisa movimentar, a gente precisa movimentar. Sim. Não é que Deus vai fazer e eu vou ficar, né?
Não. É claro que aqui no caso do Jean é um caso específico, a gente não está falando para que seja feito isso, mas ele falou assim, não vou tomar esse remédio, eu vou me posicionar e vou fazer algo diferente. No caso dele, isso funcionou, né? Sim, mas eu quantas passei pela mesma pessoas decisão que o ficam... Jean. Eu também não tomei, eu também fui psiquiatra. Eu fiz a mesma decisão que ele. Ou eu assumi a minha autorresponsabilidade e enfrentava a minha vida, de sair daquele lugar de vítima, ou eu ia usar o medicamento como muleta. Exatamente. Então, assim, qual tem sido a nossa muleta hoje? Qual tem sido, gente? Joga essa muleta fora e fala assim, eu vou. E vamos embora. E as coisas vão começar a acontecer, né? E essa coisa de passarinho é interessante porque, assim, aqui em casa tem passarinho e gaiola. São passarinhos que não vivem na natureza, né? Tem que ser de gaiola. Mas tem mata aqui perto. Então, a gente começou a jogar o piste no chão. Como que esses passarinhos lá na mata descobriram que aqui em casa tinha alpiste? Aí todo dia de manhã eles vêm um casalzinho, vem e come aqui. Então, assim, as coisas vão acontecendo, Deus vai direcionando, Deus fala assim, ó, vira aqui, né? Mas você precisa se posicionar, precisa ir, né? Então, hoje, assim, é um dia talvez assim de mais encorajamento, sabe? Para você olhar para você, se olha no espelho, não importa o que você vai decidir, Deus não vai falar com você assim, talvez não agora, né? Lógico que ele tem as formas dele, mas assim, olha, você vai fazer isso agora. Não, escolhe uma coisa para fazer, escolhe. Eu decidi, o Jean decidiu o food truck e ele foi. Ninguém chegou para ele e falou assim, ó, tem que ser isso e pronto, acabou. Ele fez uma escolha, né? A Mona Lisa viu a saída dela fazendo psicanálise. Decide um caminho. E lá na frente, se não for tão legal, você muda, não tem problema nenhum. Mas a gente precisa entrar no movimento hoje. Precisa se colocar em movimento hoje. Precisa se sentir preparado hoje, né? Nós não estávamos preparados enquanto estávamos ali dentro do útero. Ainda não estávamos preparados. A partir do momento que saiu, você já está preparado para a vida aqui fora. Então, só vamos embora. Fala, Elaine. Não, eu queria falar só, puxando isso que vocês estão falando, é que, assim, às vezes a gente acaba ficando um pouco confuso, porque a gente quer fazer tantas coisas ao mesmo tempo, a gente tem tantos planos, tantos sonhos, a gente quer conquistar tantas coisas, e o fato da gente querer muita coisa, isso acaba confundindo muito a nossa cabeça, né? Eu estava assim há pouco tempo atrás, e aí eu não conseguia me organizar, eu não sabia o que eu queria realmente, e o quanto é importante a gente colocar tudo isso num papel e a gente olhar o que eu realmente quero, o que eu vou colocar como prioridade. Porque quando a gente começa a ter clareza dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, do que a gente realmente quer, a gente começa a focar naquilo. E aí, quando a gente começa a focar muito naquilo, com muita clareza, a gente começa a ter o nosso olhar voltado para as oportunidades. E aí a gente começa a ver as oportunidades chegando. Só que a diferença é que elas sempre estiveram ali e o nosso olhar não estava voltado para as oportunidades. Então, o que acontecia? Elas acabavam passando e a gente não via elas passar pelo fato de não estar com essa clareza, né, do que a gente realmente quer, porque a gente quer muita coisa. E aí, eu quero só dar um testemunho real que aconteceu comigo, que eu sempre ficava postergando das minhas mentorias, colocar realmente em prática, porque eu sempre achava, não estou preparada, eu vou fazer mais um curso. Não estou preparada, eu vou estudar um pouco mais. Não estou preparada. E eu ficava com isso na minha cabeça. Mas quem é que vai comprar minha mentoria? Quem é que vai? As pessoas vão me olhar e falar assim, sua história de vida nem é o suficiente. Mas todo momento eu ficava colocando crenças na minha cabeça que não era o momento. Até que eu peguei e falei assim, quer saber? Eu vou com o que eu tenho e exatamente como eu tô agora e eu vou melhorando no meio do caminho. E aí, quando eu resolvi tomar essa decisão, as coisas começaram a acontecer de uma forma que as pessoas olhando de fora, e é o que eu já escutei, nossa, como você tem sorte, né? E aí o que acontece? Quando as pessoas têm o olhar voltado para a oportunidade, parece que ela tem sorte para quem está olhando de fora, mas na verdade não é sorte, é porque a pessoa realmente tomou uma decisão. E eu costumo falar que assim, você passa a ter sucesso não é quando você conquista as suas coisas, você passa a ter sucesso no exato momento que você decidiu fazer algo
para conquistar aquilo. É nesse momento que você passa a ter sucesso. E hoje eu tenho 4 mentoradas, uma por dia da semana, e aí teve a mentoria em grupo que a gente abriu vagas, que são mais 4, então assim, 8. Isso que em um mês, sabe? Então assim, é só a gente realmente tomar uma decisão de eu vou do jeito que eu tô mesmo, eu não vou esperar estar pronta, porque, gente, a gente nunca vai estar pronta, nunca. A gente sempre vai querer mais e mais e mais. E hoje eu olho assim para o mês que eu tive, eu falo, eu não consigo acreditar porque eu achava que não era possível. E aí agora o tanto de coisa que eu quero, assim, que as pessoas que estão do meu lado falam, nossa, como você é louca, ai, até parece. E o quanto é importante a gente ter essa clareza, sabe? Para a gente poder realmente conseguir estar com esse olhar voltado para a oportunidade. É isso aí. Jean, você pode deixar, por favor, aí no bate-papo o seu @ do Instagram? Posso Coloca aí para nós. E quais suas considerações finais aí? Fala para gente. Talvez assim, 3 passos, fora do seu e-book, né? Porque tá lá no link da bio dele, tá? Mas fala assim, 3 pontos assim transformadores na vida de qualquer pessoa. 3 sementes. Fala aí para nós. Agora eu te peguei, hein? 3 sementes. Mais valor que você é pago para gerar. Isso tem sido fazer mais do que o necessário, fazer além daquilo que você se propôs, entregar mais do que você combinou. É uma semente assim poderosa. Eu acredito que autoconfiança é uma semente assim, além da autorresponsabilidade, você sabe o que quer e ter confiança naquilo que você faz, mesmo do simples ao complexo que você acha, e ter fé. Fé é a base, é o tentar vai te levar a lugares aonde você talvez seus pés não consigam chegar, mas a sua fé consegue te levar. É isso aí, mandei lá também aí no bate-papo. Jean, muito obrigada. Obrigado por ter dedicado esse tempo aí para conosco. Infelizmente, nem todo mundo pôde participar, mas a gente deixou aqui gravado, vai passar para as outras meninas do grupo, tá? E, olha, te desejo tudo de melhor aí nessa sua caminhada empreendedora, profissional, em todas as áreas da sua vida. E que em breve você possa voltar aqui, né? Se sinta à vontade, assim que você lançar algum produto ou alguma coisa, conte com esse grupo aqui para ajudar na divulgação também, e que você possa voltar para contar outros testemunhos. Gente, em tão pouco tempo eu consegui, quem sabe, essa oportunidade, né? Aquela única oportunidade que você precisa, e que seja breve, né? Que você possa vir aqui compartilhar conosco. Amém. Eu agradeço aí a oportunidade, né, a atenção de vocês aí e vamos para cima. Você já tem a base, o Mastermind, isso é todo mundo caminhando num só propósito. Isso é a energia mais poderosa que existe no universo. A Trindade é feita disso, então vocês continuem persistindo e insistindo, tendo consistência nisso, que os resultados virão. Independente de seja pequeno, seja grande, seja agora ou seja amanhã, ele vai chegar. Tá bom? Amém. 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 É isso aí, meninas. Muito obrigada. Um beijo grande para vocês, né?
Compartilha lá no grupo uma frase assim, uau, aquilo ali que ele falou foi o mais legal, assim, o que mais me despertou. Compartilha lá no grupo pra gente. Não deixe para amanhã que você vai esquecer. Sai agora que você está nessa energia aí, compartilha. Dá uma olhada lá no perfil do Jean, se tiver... Ai, não tirei foto. Tira aí, quem vai fazer um story aí para nós? Vai lá, Ana. Quem tiver mais alguma dúvida, alguma coisa, manda no direct do Jean. Tenho certeza que ele vai responder aí com muita atenção, muito carinho. E sorriso para a foto. Foi? Então, bora. Isso aí. Beijo, gente. Até semana que vem. Um abraço na esposa, Jean. Fica com Deus aí, todo mundo. Beijo.